Cassiane, se você quiser começar. Eu vou começar, tá? Já demos aí quase 10 minutinhos, né, do início previsto. Então, bom dia a todos novamente. Espero que estejam todos bem, né, porque não está sendo fácil para ninguém. E o objetivo do ATPC de hoje, da Diretoria de Ensino, veio de modo a atender às solicitações apresentadas nos formulários anteriores das avaliações e também por meio das sugestões apresentadas na reunião de MMR que foi feita nas unidades escolares, que é o quê? A apresentação de ferramentas, tá, da tecnologia que auxilia e facilita a vida do professor. Então, assim como a gente já vem falando nas ATPCs, né, porque aulas, essas ferramentas não são obrigatórias usar, né? Obrigatório, vocês que são da Humanas, acho que até entendem mais, é uma palavra muito forte. Então, vem de modo a apoiá-los, tá? Com o uso do Classroom, que é a ferramenta que está sendo, então, disponibilizada aos professores e estudantes de forma patrocinada pela SEDUC, ou seja, os dados, quando é utilizado pelo celular, eles são patrocinados. Então, pensando dessa forma, né, o principal objetivo do ATPC hoje é esse, apresentar o Forms e como fazer a média ponderada lá dentro do Classroom, tá bom? Visto que o bimestre já está chegando ao fim, né, o segundo bimestre, tá? A primeira parte, então, eu vou pedir, tem aqui Naste Diniz, que está com a câmera ligada. Daí eu vou pedir a gentileza aqui, desliga, obrigada, né, para facilitar a transmissão lá no YouTube, quem está lá. E eu vou convidar o professor Lucas Alves de Brito, ele é professor na escola Ina Lopes, no município de Itatinga, professor de filosofia, sociologia, tecnologia e inovação, eletiva e projeto de vida, tá? Ele vai nos contar um pouquinho a experiência dele com a utilização do Forms, porque antes da gente vir conversar com vocês, é legal que vocês conheçam a experiência de um professor da área. Então, vou pedir a gentileza, o Lucas já está na reunião, para ele ativar a câmera e o microfone dele, para que fique aberto aos demais. Desde já eu agradeço imensamente sua participação, Lucas, e passo a palavra para você. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Certo. Bom dia a todos, né? Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Desta vez não apenas ouvindo, mas também participando um pouquinho, né? Como já foi dito, foi me pedido para falar sobre a minha experiência no Google Forms, né? Ou Google Formulário, em português. Prometo que eu vou ser breve, não vou me estender muito, tá? A primeira experiência que eu tive com relação ao Google Forms, ou Google Formulário, vou falar Google Forms porque é mais comum. A primeira experiência que eu tive com o Google Forms foi no bimestre passado, não foi nem neste bimestre que estamos presenciando agora. Eu fiz uma experiência com os alunos, uma atividade com um teste criado pelo Google Classroom, onde eu utilizei o Google Forms para ver como funcionava, quais eram as ferramentas que eu podia utilizar e assim por diante. Foi uma experiência muito boa, no sentido de praticidade, porque logo de imediato, a primeira coisa que eu percebi que foi muito vantajosa é que todas as respostas que os alunos davam iam direto para o meu e-mail, para o meu Google Drive. Então, eu podia acessar as provas de qualquer lugar onde eu estivesse com o meu celular e assim poder fazer a correção ou qualquer outra coisa do gênero. Então, foi uma primeira experiência, um primeiro impacto muito bom pela questão dessa praticidade. Para além disso, né, esse bimestre, a semana passada, nós tivemos uma semana avaliatória dos alunos.
Então, eu programei atividades, o Google Forms, você consegue utilizar ele em conjunto com o Google Classroom. Então, eu criei uma atividade no Google Classroom com um formulário da Google, né, com o Google Forms, e deixei a atividade programada para certo horário, com fim em certo horário também, para que os alunos tenham um início e um fim na atividade. Então, todas essas possibilidades me trouxeram muita praticidade no uso dessa ferramenta. Confesso que, mesmo depois do fim da pandemia, eu pretendo continuar utilizando a ferramenta, porque, sem dúvida, é muito útil nos dias de hoje. Então, na semana passada, eu programei vários testes para os alunos das diferentes matérias que eu leciono, todas elas pelo Google Forms. Uma outra opção que eu acabei encontrando que é muito válida também, é que para poder responder ao questionário, os alunos precisavam fazer login com seu e-mail. Então, isso limitava a resposta dos alunos a uma única chance, digamos assim. Portanto, se eles fizessem e depois quisessem corrigir, não teriam como, porque eles já fizeram um login para poder responder àquela atividade. Isso fez com que a atividade ficasse mais séria, digamos assim, para que os alunos não ficassem, não, eu faço, depois eu corrijo. Uma outra possibilidade que só se encontra quando você utiliza um e-mail institucional, que eu achei muito boa também, é uma possibilidade chamada, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que é Chase Blocker, algo do gênero, que quando o aluno abre a aba do Google Forms, ele não consegue abrir mais nenhuma aba, mais nenhuma janela para poder pesquisar ou coisa do gênero. Ele tem que ficar naquela atividade até o final da atividade. E isso impossibilitou que alguns dos meus alunos pudessem fazer aquela colinha. Nós sabemos que os alunos são espertos e que eles vão tentar dar um jeito, mas, de qualquer forma, foi uma ferramenta que se mostrou muito útil, muito variável. Para além disso, eu deixei algumas atividades como correção automática, perguntas de múltipla escolha, mas a maior parte das minhas atividades eu gosto que os alunos deem uma resposta descritiva. Então, para tal, eu não deixei uma resposta de imediato, eu deixei para que eu pudesse corrigir posteriormente. Então, nós temos essas duas possibilidades. No geral, um resumo de tudo que eu fiz foi uma ferramenta muito útil, muito válida para os dias que estamos vivendo, né? Porque eu posso acessá-la de qualquer lugar que eu puder, eu tenho como optar diversos tipos de resposta para os alunos. Então, para mim, sem dúvida, foi algo muito inovador, digamos assim. Paralelo a isso, trabalhando as matérias de tecnologia e assim por diante, foi muito bom porque me abriu um pouco o leque, deu um pouco de campo para que eu pudesse trabalhar. Como eu disse anteriormente, eu ia ser breve, não tenho muito mais o que estar falando, mas eu agradeço muito a participação e espero que os outros professores, caros colegas, também utilizem essas ferramentas, porque facilita muito a nossa vida nos dias de hoje. Cassiane, muito obrigado pela participação, tá bom? Obrigada a você, Lucas. Deixa eu abrir aqui, então, agora, nesse momento, eu agradeço muito a participação do Lucas, a experiência dele. Como ele mostrou, essa ferramenta, a principal característica dela é a praticidade. Eu vou falar para vocês que de todas as ferramentas que eu uso da Google, tirando o próprio pesquisador da Google, o formulário é o que eu uso mais, pela praticidade, tá? Para tudo, ele serve tanto para diagnóstico, tá? Quanto para avaliação, levantamentos de dados. Hoje a gente vai ver que ao final da TPC, uma outra solicitação que foi a lista de presença de vocês aqui, a lista de presença eu consegui vincular ao Forms, então é muito prático. E daí é isso que eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Vou compartilhar a minha tela, o passo a passo para fazer lá no Forms, ok? Dentro do Classroom. Então, como eu disse, o Classroom ele é uma ferramenta que está sendo patrocinada pela Secretaria de Educação, tá? Os dados entrando pelo Centro de Mídias, ok?
Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí é incrível, né? A gente começa da formação, os cachorros da rua late, os cachorros de casa que late. Então, hoje em dia faz parte do home office, tá? Então, desde já vou pedir desculpa para vocês quanto aos ruídos externos, tá? Então, a primeira coisa, ao entrar no Classroom, então aqui eu estou utilizando o computador, mas ele também dá para ser acessado lá no centro de mídias, do aplicativo do centro de mídias. Então, você entra no Classroom. Então, vou digitar aqui o Classroom, ele vai direto ao classroom.google. E daí, uma característica que a gente tem que chamar muita atenção é verificar aqui no canto superior, do lado direito, qual login que você está sendo realizado, porque a gente tem atendido bastante professor, né, apontando a ausência de turmas, mas como a gente utiliza a nossa conta pessoal do Gmail, eu tenho trilhões de contas do Gmail, compartilho o meu computador com os meus filhos pequenos, porque um tem aula de inglês aqui, a outra tem aula, então prestem muita atenção quando entrar no Classroom ou qualquer conta, entrar aqui na identificação para ver se você está logado, porque ele não te direciona direto. Então, pode ver que ele está me direcionando para uma outra conta minha que não é a de professor. Então, eu tenho que vir na de professor para poder logar com a de professor, tá? Então, o intuito dessa TPC de hoje é para falar sobre o Forms. Então, como fazer um Forms e vincular ele como nota dentro do Classroom? Então, eu abri minhas turmas, eu vou lá numa turma em específico, então vou entrar aqui, ATPC Ciências Humanas. Como a gente tem um tempinho, eu vou pedir para quem não faz parte dessa turma ainda e gostaria de ingressar, vai fazer o seguinte agora. Vai entrar lá no seu computador, ou quem tiver no celular e quiser entrar pelo Classroom, vocês vão entrar lá no Classroom de vocês, vou mostrar um outro aqui. Vocês vão entrar na Classroom, lá na conta de vocês, no Google Sala de Aula, vão vir no maisinho e vão participar de uma turma. Então, a hora que você coloca o mouse lá, como vocês são professores, ele vai estar lá, criar ou participar de uma turma. Vocês colocam participar de uma turma e digita o código dessa turma, que é a nossa turma de hoje, que a gente vai trabalhar automaticamente hoje de forma prática, tá? Então, na hora, de novo, entrei no Classroom, vou conferir se eu estou na minha conta de professor. Aí vou clicar no maisinho e vou participar de uma turma. Que código que vocês vão colocar nessa turma? Esse código, vou pedir para o apoio técnico aqui, Gustavo, Shirley, Juliana, Marco lá no YouTube, se puder colocar o código no chat para o pessoal ir entrando, tá? E daí vocês já entram nessa turma, que é voltada para o pessoal de humanas do ATPC da Diretoria de Ensino. Vou dar um tempinho para vocês ir entrando. De novo, não é obrigatório, mas é muito bacana, porque depois vocês, além de ver como faz um Forms, vocês vão responder, ver a visão como um estudante. Já vamos ver, tá entrando mais pessoas. Já vou tirar aqui, tá? Lembrando que no Classroom aqui, ó, a gente vê em pessoas. Olha, já aumentou o número de participantes já.
A gente estava em 17, agora temos 24. Então, a gente consegue ver os alunos aqui que entraram, tá? Aí, como que eu faço? Será que já deu tempo? Podem me dar um retorno lá do chat. Às vezes o pessoal pede mais um tempinho. Então, ó. Opa, praticamente dobramos aqui o número de professores. Cassi, Oi. eu tô com o professor Carlos Tafarello Leme, que ele está falando que não está tendo acesso. Carlos, tudo bem? Companheiro meu lá do Anselmo Bertoncini, você conferiu ver se o seu login tá com o Carlos de @prof? Seu e-mail @prof, porque se tiver no particular, ele dá diferença de domínio institucional e daí não autoriza entrada. Cassiane, professor David, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá de novo, que eu estou boiando aqui. Vou ter que acessar o Classroom pelo e-mail institucional, é isso? Isso, o do @prof. Perfeito. Deixa eu entrar lá, vou ver se eu consigo fazer o trâmite aqui, porque eu estava boiando até então. Agora que eu vi aqui, peraí, já respondo se eu tiver dificuldade. Tá. Então, vamos lá. Eu vou de novo no passo a passo, vou entrar lá no Classroom. Aqui, ó. Entrar no Classroom, pessoal, daí aqui no campinho, no computador, né, no celular, eu não sei qual, não lembro qual canto que fica. Daí conferir qual é a sua conta, porque nunca ele entra na sua conta que você quer. Então, clicar aqui no seu perfil, daí seleciona a sua conta de @prof. Entrando lá na sua conta de prof, tem um maisinho, daí vocês clicam no maisinho e participar de uma turma e digita daí o código. Código da nossa turma, vou colocar aqui de novo. Então, vou tirar, vamos ver. No começo tínhamos 17 alunos nessa turma. Agora temos 42, olha que beleza. Já agradeço a participação de vocês, porque daí fica bacana, ó, 45 para depois a segunda parte o Gustavo mostrar como é que faz, mexe nas configurações da média, tá? Então, entrou aqui no Classroom, como postar um forms para os alunos, tá? Então, vem, né, em atividades, então vou vir em atividades, vou criar, então vou criar uma atividade, como é um forms, eu vou colocar atividade com teste, que é daquela maneira que o Lucas falou na apresentação dele, que é o teste com questões em forma de testes mesmo, com alternativas, tá? As questões, então, objetivos. Atividade com teste. Eu vou dar um título. Então, o que eu posso fazer com esse título? Vou dar uma avaliação que vai ser diagnóstica.
como a minha formação é de biologia, eu não vou me atrever a falar de humanas. Poderia ser uma avaliação diagnóstica de sociologia. Então, um exemplo, vou dar o título, as instruções, no qual não é obrigatório, mas se quiser incluir uma instrução aos alunos, né? Então, caros estudantes, essa avaliação é diagnóstica para verificação e blá, 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 né? Então, digita. Aí você tem duas opções. Criar do zero esse formulário, vindo aqui, então, no seu, clicando aqui no Black Keys, ele vai abrir o formulário numa outra aba do seu computador, tá? E daí você começa a fazer o formulário. Por que que eu gosto muito do formulário da Google? Por ela ser muito prático e intuitivo. O que que isso significa? Mesmo aqueles que não têm grande domínio da informática, das plataformas, ele é muito intuitivo. Primeiro, tudo que você digitar aqui na tela, ele vai ficar salvo automático, tudo que você for fazer. Então, vamos começar colocando o título desse formulário, porque lá a gente colocou o título da atividade e aqui a gente vai colocar o título do formulário. Então, vocês viram que são coisas diferentes? Ah, Cassiane, você colocou o mesmo título. Sim, eu coloquei o mesmo título para que facilite a compreensão, mas lá... então por que eu tenho que digitar duas vezes? Porque lá eu coloquei o título da atividade e aqui eu coloquei o título do formulário, tá? Posso colocar a descrição do formulário ou não, já tá aqui, tá? Deixa eu só aumentar o zoom aqui, porque tá pequenininho, para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, tá? Aqui, acho que melhorou. Então, percebam que já está a descrição do título aqui. Ele já me dá a opção para mim começar com uma questão de múltipla escolha. Então, vamos lá, questão de múltipla escolha. Vocês podem deixar um arquivo aberto aqui de uma prova que vocês já tenham feito anteriormente e só copia e cola, ou então vocês podem começar do zero. Então, vou começar aqui. A primeira pergunta de múltipla escolha. Vou mandar. Observe a cadeia alimentar e aponte. Não, vai ser uma teia. Vão ter vários seres vivos. E aponte os produtores. Aí vocês podem incluir imagem, né? Então, venham aqui. Pode ver, tudo intuitivo. Ó, já tem a imagem, você clica nela, ela vai te direcionar para uma caixa da onde que você quer fazer o upload dessa imagem. Então, você vem procurar, ele já vai te direcionar para as pastas do seu computador, do seu aparelho. Ou se você quiser tirar a foto na hora, então você pode abrir a câmera do seu aparelho. Então, vou procurar uma foto aqui na minha pastinha de trabalho. Vou pegar aqui, eu sei, já tenho salvo essa imagem, então por isso que tá indo rápido, tá? Mas vocês salvam lá na pastinha de vocês, estou criando, então aqui, ó, já trouxe para cá para o meu formulário a imagem. E daí tem aqui as opções. Quem que eu vou dar como opção? Então, vou dar como opção, vou dar algumas aqui. E a qualquer momento, pessoal, vocês podem interromper, parar, tá? Eu vou fazer bem calma, para que fique claro, tá? Então, eu dei lá 4 opções.
E daí, como a gente está falando a praticidade, né? Eu fiz a pergunta, já vou montar o gabarito, clicando aqui chave de respostas. Então, ele vai me direcionar quantos pontos vai valer essa questão. Então, vou fazer 2 questões valendo 5 pontos cada uma. Eu venho, tá vendo? Só de eu clicar em chave de respostas, ele já me direcionou para me falar quantos pontos vale essa questão. E eu vou clicar qual é a resposta correta, tá? Já vai ficar um confirma. Posso adicionar um feedback para essa resposta, para a resposta incorreta. Então, ó, percebam que para a resposta incorreta, além de eu digitar aqui, que pena, você errou. Opa. Mas faz parte do processo, né? Aquele negócio que é sempre importante errar para a gente não esquecer. Então, você dá lá uma frase de apoio para fixar aquele conteúdo. Você pode vir aqui e colocar um link de uma aula sua, ou de um texto, ou né, para que auxilie o aluno a voltar lá e ver o porquê que ele errou, qual conceito que está errado, né? Então, é muito importante. E nessa resposta correta, você pode dar o feedback para ele. Parabéns, você acertou uma frase, né? Isso vai aparecer para todos os alunos conforme eles forem acertando ou não as respostas, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, só que daí eu volto lá para silenciar todo mundo, daí cai a minha tela. Tô me matando, tô tentando identificar o que é uma coisa e o que é outra. Vou tentando. Só para avisar que eu tô aqui, tô tentando para me familiarizar, porque para mim esse linguajar é bruto. Desculpa. Tá, joia. Obrigada. Por isso que eu tô fazendo com calma. Depois eu vou disponibilizar o tutorial para vocês. Então, vamos lá. Então, fiz o feedback de respostas incorretas, respostas corretas. Lembrando que não é obrigatório esse feedback. Salvo, tá? Então, fica lá. Observe. Então, observe que tá aqui a pergunta, a pontuação. Coloquei já qual é a resposta correta, selecionei ela, tá? E dei o feedback, tá? Deixa eu minimizar aqui. Concluído essa parte. Aí, o que eu faço? Vou colocar uma outra questão, tá? Mas eu gostaria de utilizar a mesma imagem. Então, para ficar mais fácil, eu posso vir aqui, duplicar essa pergunta e ir mexendo nela, como se eu desse um copia e cola e depois só fizesse as alterações. Ou eu posso vir aqui, adicionar uma outra pergunta e fazer. Mas eu vou duplicar, que eu quero igualzinha. Quero até aproveitar a imagem. Então, agora eu quero que observe a teia e aponte quem são os decompositores. Estou fazendo bem simples por conta do tempo, tá, pessoal? Mas pode escrever, né, mais elaborada a pergunta. Vou deixar até as mesmas alternativas, só que agora a resposta vai mudar. Então, eu clico de novo em chave de resposta. Vai valer 5 pontos, então vou manter a pontuação dessa pergunta. Só que agora a resposta correta não vai ser mais essa. Então, eu clico para selecionar essa questão e digito na certa. Olha, até vi que digitei errado aqui. E vou, então, colocar como concluído, tá? Só deixa eu arrumar aqui a ortografia.
E assim eu vou incluindo, pessoal, quantas questões eu quiser. Lembra? Então, essas são de múltipla escolha. Vou colocar elas como todas sendo obrigatória. O que isso significa? Quando eu seleciono aqui, ó, a aba obrigatória, significa que o aluno é obrigado a responder. Se ele não marcar nenhuma alternativa, ele não consegue finalizar e encaminhar esse formulário para o professor. Então, tudo bem. Então, ó, já fiz as duas questões, as duas sendo obrigatórias, múltipla escolha, tá? Se eu não quisesse múltipla escolha, eu posso vir selecionar aqui se eu quero dissertativa resposta curta, ou parágrafo, posso selecionar caixas de seleção, são vários tipos que a gente pode fazer, tá? Eu vou deixar de múltipla escolha. E olha, eu não preciso salvar mais nada, tá? Se eu fechar aqui essa janela, ele é um formulário que já está pronto. Uma dica bacana, se vocês podem vir aqui alterar a cor, se clicar em visualizar, vai aparecer para visualizar como que aparecerá essa avaliação para o aluno. E aqui nas configurações foi a parte que o Lucas falou. Vocês podem limitar a uma resposta. E isso significa que o aluno tem que se identificar com o seu e-mail para fazer a prova e vai limitar que ele responda apenas uma vez, tá? Aqui, então, se eles podem editar após o envio, né? Normalmente a gente não deixa, ver o gráfico. A apresentação, se vocês querem mostrar a barra de progresso dele conforme ele for respondendo, são duas perguntas. Então, ele responde a primeira, a barra de progresso vai preencher até a metade. Finalizando, ela preenche todas. Se vocês querem embaralhar a ordem das perguntas, uma mensagem de confirmação. Então, obrigada por responder. E aqui em teste, se você selecionar como teste, você habilita o Chromebooks, que é o que o Lucas falou. Durante a avaliação, o aluno não vai poder abrir nenhuma outra janela do dispositivo que ele está utilizando para fazer pesquisas no Google, tá bom? Então, você pode deixar ativado esse modo Chromebooks, que é a opção para teste. Você pode liberar a nota imediatamente após o envio ou, igual o Lucas falou, muitas avaliações a gente coloca questões dissertativas. Então, coloca posteriormente, depois da revisão manual, porque depois que você corrige a parte dissertativa. Ai, Cassiane, mas eu deixei imediatamente após o envio e tenho questões dissertativas. E agora? Você pode enviar imediatamente, mas ele vai com a nota apenas do teste. Depois que você fizer a correção e atribuir uma nota dissertativa, aí vai uma nova nota para o aluno, não tem problema, tá bom? O que os alunos podem ver? As perguntas que ele errou, as que ele acertou e os valores. Se eu não quero que ele veja, é só eu apertar aqui. Não quero que ele veja as corretas, porque depois ele vai passar cola para o amigo. Mas isso, gente, a gente que é professor, a gente sabe. O estudante que tem má intenção, ele vai ter em qualquer forma, em qualquer ferramenta. Isso daí não é segredo para ninguém, tá? Depois que você fez as alterações, você salva, tá? Mas só pediu para salvar porque eu cliquei nas configurações. Pode falar, Shirley. Desculpa que eu não levantei a mãozinha. Nós temos uma dúvida da professora que está lá no YouTube. Ela tem a dúvida de quando eu clico no gabarito, na opção correta, o aluno só vê se acertou ou errou depois que ele responder?
Isso. Essa forma que eu estou apresentando para vocês, eu não sei quem foi a professora que fez a pergunta, mas essa que com o confirma, vocês só estão vendo porque quem está criando é o professor. Como que o aluno vai ver? Então, ó, eu vou fechar esse quiz, tá? Ele já vai estar salvo aqui, tá? Se eu ativar aqui, ó, modo bloqueado em Chromebooks, não vai poder abrir outra aba, mas eu vou deixar. Importação de notas, porque já vai vir direto para o meu Classroom. E vou criar atividade. E aqui, ó, foi o que o Lucas falou. Eu posso colocar uma data de entrega, data e hora de entrega. Então, para vocês, eu vou deixar que a entrega vai ser hoje até, vou colocar aqui, às 11 horas, tá? Como o ATPC é gravado, fica até de noite, vou deixar às 23h59, tá? E vou criar essa atividade, tá? Percebam, então, que lá no mural de vocês, quem faz parte dessa turma, já é para estar a mensagem. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou entrar nessa turma como uma aluna. Eu vou mostrar para vocês como que aparece no mural. Mas vou pedir, então, que vocês já vão fazendo o teste lá, para quem já apareceu no mural, ó. Para o aluno vai aparecer assim, o nome do professor. Então, Cassiane postou uma nova atividade. Aí, clica nela. Tá? Aqui é a avaliação diagnóstica. Ele vai clicar nessa avaliação. E já vai aparecer o formulário. Verifiquem que, como já está dentro do Classroom, a hora que abre o formulário, ele não pede identificação, porque ele já puxa automático a sua conta do Classroom. Então, esse é seu endereço para o aluno, para os nossos estudantes, vai aparecer o e-mail institucional dele. E daí responde as perguntas. Eu vou acertar. Ó como aparece para o aluno. Então, ele leu a pergunta, vai responder. Não aparece se está certo ou errado, só vai aparecer essa. Tá? Vou errar uma, vou acertar uma e vou errar uma para ver. Vai enviar resposta. Obrigada por responder. E daí tem como o aluno ver a pontuação dele. Então, errou as duas. Nossa, errou as duas. Ai. E daí, porque embaralhou as questões, né? Eu nem li a pergunta e fui respondendo. Vocês estão vendo como é instinto de aluno? Porque eu sabia a resposta, então eu fui já colocando, mas embaralhou as perguntas. Mas olha, depois que o aluno respondeu, olha o que acontece. Se ele errou, já fica em vermelho e não tem como ele responder novamente. Então, vou deixar um tempinho. De aí 3 minutinhos, vocês não precisam colocar a resposta certa ou errada. Cliquem lá na avaliação que eu fiz, tá? Na nossa turma de ATPC de Ciências Humanas, e vou pedir para que vocês respondam essas duas perguntinhas, porque a nota de vocês depois vai ser utilizada na segunda etapa do ATPC, que é como transformar as notas em médias por bimestre. Tudo bem? Ô Cassiane, tem algumas pessoas com a mão levantada. Tá. O David, se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Perfeito. Através do WhatsApp aqui, uma colega da Escola Rayana me mandou o link. Eu acessei pelo link do WhatsApp. Perfeito. Abri o aplicativo. A hora que eu insiro o código da turma, ele dá como negado. Não existe uma coisa do tipo. Código de turma, esse código não é válido. Verifique se você digitou o código correto. São duas formas, Davidson. Ou o código
ele está digitado incorreto, que eu acho que não, porque você copiou e colou, ou ele não está identificando o seu login aqui, ó, como o institucional de professor. Ele deve estar puxando o seu particular, que está salvo então no aparelho. Então eu acesso pelo Google e coloco o e-mail do Google, no caso? Isso, que é o seu e-mail, @prof. Nós temos, exatamente, porque a gente tem dois, tem um que é o Microsoft, tem um que é o Google. Nesse caso, acessa a conta Google com esse e-mail, quem através dela eu acesso. Perfeito, vou tentar. Isso. Muito importante. Obrigada, Davis, por lembrar disso, porque aqui pro Classroom é o @prof. O Josemar também levantou a mão. Se tiver uma pergunta, fique à vontade, Josemar. São observações. O professor falando agora, se ele tiver no celular, é só ele olhar do lado esquerdo no alto, a bolinha que aparece no Google aí, normal, do lado vermelho. Quando ele abrir o sala de aula no celular, ela vai estar no alto do lado da esquerda. É só escolher o e-mail. Obrigada, Isso foi o que eu falei no celular, não sei onde aparece a bolinha. Obrigada. No alto esquerdo. Duas curiosidades. Quando você faz um modo bloqueado, como sugestão, como é uma ferramenta para muitos professores, é uma ferramenta nova, principalmente para os alunos, né, que pouco sabem lidar com o celular, só sabem mesmo mexer no WhatsApp, Facebook. Se você bloquear e ele estiver usando o celular, navegando outras coisas, aí começa a dar, tanto no celular quanto no computador, vai dar que não pode ser acessado, ele vai achar que isso está gerando um problema, ou o celular está com problema, ou o computador está com problema. Então eu, como sugestão nesse momento, não ativo o modo Chromebooks, porque a ideia é fazer ele aprender a lidar com a ferramenta. E à medida que ele for aprendendo a lidar, aí você vai explicando e pode fechar. Se ele quiser burlar, se ele tiver um celular e um computador do lado, ele vai burlar isso da mesma forma. Eu só penso que nesse momento, se tiver bloqueado, ele vai achar que está com problema de internet, que tem algum aplicativo com problema, né? E outra curiosidade com relação quando se cria as atividades. Desculpa te atrapalhar, com toda a brincadeira e licença de brincar, tá? Obrigado, eu te amo, acessei. Com essa questão de criar atividade, se o professor for colocar um link de vídeo, de texto, ele for anexar alguma coisa, então ele faça isso no momento que ele está utilizando mural. E não ele cria atividade, mas ele só posta os links, né, ou de arquivo ou de vídeo, posta no mural. Porque se ele postar mais de um anexo na atividade, ele não consegue importar as notas. Tá, então ele pode deixar, ele cria a atividade sem link nenhum, se for o caso, e ele consegue importar as notas. Se ele anexar na atividade, ele não consegue importar depois de corrigido. Aí ele vai ter que fazer essa verificação manual. Isso é do programa mesmo. Não sei se consegui me fazer entender. Obrigada, sim. Sempre que anexar alguma coisa, vai no mural. Anexa sempre no mural e não na atividade. Vou mostrar o mural aqui, tá, Josemar? Então, você vem na turma, ó. Clica na sua turma, que aqui eu tô usando. Aqui, ó, já vai aparecer o mural. Deixa eu pegar a nossa turma de hoje. A TPC Ciências Humanas, ó. Aí já tem aqui, ó, o mural. Compartilhe algo com a sua turma. É a sua sala de aula, né? Então, aqui é o que você pode compartilhar. Agradeço já muito, Josemar, pelas dicas. Muito boa. É isso mesmo, né? É uma ferramenta, como o Lucas disse, muito prática. E para começar a introduzir isso no cotidiano dos estudantes, de forma bem simples, e depois ir falando para eles, ó, então, se vocês quiserem tentar copiar
a pergunta, o professor vai ativar o Chromebook mais para frente, daí não vai permitir que vocês abram. Só de falar isso, o aluno, muitos deles nem tentam abrir uma nova janela, tá? Mas muito obrigada pelas dicas. Então, aqui eu tô no olhar como aluna, e aqui eu tô no olhar como professora. Então, a Cassiane postou uma atividade, lembrando que essa turma não está somente eu de professora. Se eu vir em pessoas, tem 2 professores atribuídos nessa turma, eu e o Gustavo. Então, eu vou ver quantos alunos já fizeram. Como que eu faço isso? Eu venho nas atividades. Mas deixa eu pegar lá no mural. Então, Cassiane postou uma nova atividade. Eu acho que eu atribuí, né, para vocês fazerem, ó. Então, ó, 30 alunos da turma foram atribuídos. O que isso significa? Que eu mandei atividade e 29 já responderam. Percebam que aqui está o nome dos alunos, ó. Todos os alunos da minha turma. E não tem nenhuma nota. Quando eu coloco importar notas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as notas. Então, você tem certeza que você quer importar a nota e jogar aqui? Tenho. Ele vai importar automaticamente todas as notas apresentadas lá no formulário. Ele vai importar para cá, ó. Então, ele vai apresentar a nota de todo mundo aqui. Então, o professor já fica com essa atividade, todo mundo que já fez vai aparecer aqui essa nota, tá bom? Então, da minha parte, acho que era isso, tá? Se vocês quiserem editar a atividade, vocês podem retornar lá na atividade. Então, vou voltar lá na atividade e vem nos 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos. O professor pode, então, abrir ela. E editar trabalho dos alunos, tá? Antes de eu passar a palavra aqui, então, tá? Atividade, ó. Eu venho nos 3 pontinhos, posso excluir ela e editar. Antes de passar a palavra, eu só vou dar uma dica muito bacana, que é assim, eu sei assim. Então, professor de sociologia. O Lucas tem lá sociologia na escola, ele tem 5 turmas de sociologia. Ele quer fazer a mesma prova diagnóstica para todos os alunos. Eu vou ter que fazer isso turma por turma? Não, então aqui, ó, eu atribuí essa avaliação diagnóstica com a turma de ATPC Ciências Humanas, eu vou lá na minha outra turma. Então, minha outra turma é o 6º ano, mas vamos supor que é o meu o primeiro teste eu fiz com o primeiro A e eu vou fazer com o primeiro B. Como que eu faço isso? Eu venho de novo em atividades, venho criar atividade com teste, vou fazer o mesmo caminho, tá? Então, vou dar um título. Vou fazer bem rapidinho, só por causa do tempo. Não vou dar instrução e venho aqui criar. Aí, olha que bacana, ele vai me criar um teste lá, igualzinho da primeira vez, só que em vez de eu digitar questão por questão, tem uma opção aqui, ó, que se chama, é uma setinha, se chama importar perguntas. Aqui, ó, setinha, importar perguntas. A hora que você clica em importar perguntas, ele vai abrir tudo que você tem no Drive, tá? E olha, o último que você fez. Então, esse é o de agora e o último que eu fiz. E os outros? Tem um monte de questionário, então vou clicar nele e vou selecionar. Então, ó, cliquei nele, no que eu quero e selecionei. Ele vai perguntar, você quer selecionar tudo ou só algumas perguntas? Eu vou colocar, eu quero selecionar tudo. E vou importar as perguntas. Então, as mesmas perguntas que eu fiz para o primeiro A,
ele vai deixar eu fazer aqui no primeiro B sem ter que digitar uma por uma, olha lá, ele copiou tudo, tá? Só que como eu criei o formulário automático, a primeira pergunta eu tenho que excluir, que é aquela, e como que você vai fazer? Eu venho e excluo ela. Mas olha, gente, pronto, com as mesmas configurações, só vou mudar o título aqui agora. Porque agora é essa, né, para mim saber lá depois, é o primeiro, sei lá, primeiro ano. Tá? Mas pronto, aí, tá feito, ó. Copio igualzinho de lá, não preciso nem mexer mais na resposta certa. Eu fecho. Vou atribuir isso para os meus alunos dessa turma e pronto. Então, ficou. Aquelas atividades que vocês fizeram, essa turma vai fazer igualzinho, tá? E como que eu vejo a resposta depois? Eu posso vir aqui na atividade, um aluno atribuiu só, que nesse caso é uma turma fictícia. Eu clico no formulário, uma outra dica bacana, quem é professor, aparece o lápis. Aqui, ó, tá vendo? O lápis, ele fica no canto inferior do lado direito. Esse lápis só aparece para o professor. Quando ele clica nesse lápis, ele consegue editar de novo o formulário e aqui ele consegue ver as respostas. Então, ele vem aqui em respostas. Internet, vai. E daí você pode... Ó, se você programar para esse formulário ficar aberto até o dia de hoje, à meia-noite, ele já automaticamente não vai aceitar mais resposta depois, tá? Mas você pode alterar isso aqui, ó. E se você... Aqui não tem nenhuma resposta, mas se você pegar a planilha do Excel, ele gera tudo, o nome do aluno, qual ele acertou, qual questão ele errou mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a nossa turma. Então, aqui só para fechar, para vocês verem a universalidade desse aplicativo de formulário, tá? E que está inserido dentro do Classroom. Deixa eu ver aqui, atividades. É que eu já não atribuí para nenhum bimestre, né? Mas vou lá, vou fazer isso já. Vou pegar a minha atividade, clicar nela. Vou editar. Aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar que era do segundo bimestre. Daí que eu posso ir lá e editar ela nos 3 pontinhos e colocar que ela pertence ao segundo bimestre. Deixa eu salvar isso. Tá? Aí eu posso vir clicar nela, foi o que eu falei. Clico no Forms, aí vai aparecer um lápis lá. Então, vou clicar no lápis. Aí aqui, ó, respostas, tá vendo? Tem como eu editar as perguntas, isso vai automático para os alunos. E tem como eu clicar na resposta. E daí ele vai me dar, ó, ele ainda está aceitando respostas, porque esse formulário vai ficar disponível até de noite. 32 pessoas responderam esse formulário, a mediana, né, foi de 5 pontos, ele me dá tudo, ó, um resumo de tudo. Qual foi a pergunta errada com mais frequência, qual foi a pontuação do pessoal, aqui, ó, a resposta correta, qual a porcentagem que acertou, a errada, qual a porcentagem que errou. Se eu passar ainda aqui em cima, ó, ele me dá a contagem 1, eu clicar, ele me mostra até o aluno.
tá? Isso é o bacana. A praticidade, eu sei que é uma ferramenta nova, mas olha, eu vou falar para vocês, se a gente não pegar e não ir fuçando, não vai. E eu acho ela é bem intuitiva. Ó, tem como eu ver o resumo, tem como eu ver pergunta por pergunta, tá? Então, aqui eu cliquei na pergunta. Primeira pergunta. Então, 18 acertou, 10 errou. Quem errou, em qual alternativa? E se eu fizer o download aqui, ó, criar planilha. Eu quero criar uma planilha nova. Vem criar, ele vai me dar... Isso daqui, para quem gosta de Excel, é uma beleza para se trabalhar, tá? Enquanto ele faz... Ó, então, ele deu a data que o aluno fez, o endereço, a pontuação, a resposta que ele deu na questão 1 e a resposta que ele deu na questão 2, tá? Bom, meu tempo acabou e da minha parte era essa até esse dia aí, 5 minutinhos. Eu vou passar agora a fala para o Gustavo, que vai, então, fazer a parte de ponderamento de nota. Pode pegar a tela para você aí. Obrigado, Gustavo. Cassiane. A Cassiane deu aí um panorama de como você criar essa atividade, reutilizar questões. E a hora que você está trabalhando numa turma, pode ser que você tenha só as suas turmas, ou você pode estar compartilhando as suas turmas com outros professores. Aqui no caso, no de hoje, tá aqui Ciências Humanas, essa turma que vocês ingressaram como alunos, aqui em pessoas, está eu e a Cassiane. E aí fala assim, professor, mas como que eu vou organizar essas notas? Eu sei que tem escolas que tem 10, 12 professores na mesma, compartilhando a mesma turma. E aí vai fazer a nota do bimestre, como que você vai fazer para o próximo bimestre. Então, eu fiz um vídeo especial mostrando isso. São 10 minutinhos. Nós assistiremos esse vídeo. Professor, por que você não faz aí ao vivo? No vídeo eu consigo dar o zoom, mostrar com mais detalhes. E eu já editei o vídeo para isso. Por isso que nós assistiremos o vídeo. Antes de nós partirmos para essa questão da nota, uma dúvida comum é a seguinte. Puxa, eu queria mandar um recado para todos os meus alunos. Como que você vai fazer? Aqui no mural. E aqui no mural, você pode clicar aqui, ó, compartilhar algo com a turma. E observe que você pode escolher a turma que você quer ou todas. Como assim? Ó, eu cliquei aqui. Você pode clicar aqui e vai aparecer uma lista com todos os seus alunos, com todas as suas turmas. Então, você pode selecionar todas as turmas e mandar um recado. Você quer? Como desenhar, mas... Obrigado. Ó, então, você pode mandar para todas as suas turmas de uma única vez. Então, você tem um recado que é para todas as turmas. Põe ali no mural, escolha aqui, ó, todas as turmas e você pode mandar. Ou você pode mandar para a turma individual. A mesma coisa quando você vai criar uma atividade. Se você já tem em mente que você tem lá 4 turmas do primeiro e você quer fazer uma avaliação igual para as 4 turmas, a hora de criar a atividade, eu vou descartar aqui esse daqui, na hora que você vier aqui em atividade, criar atividade, pode ser com teste, sem teste, aqui do lado direito, você pode escolher a turma, várias turmas que você quer mandar a mesma atividade. Então, agora se você esqueceu de uma, tem como você reutilizar a postagem. Tudo bem, esse daí era um esclarecimento que alguns professores estavam com dúvidas e eu, com acesso remoto, tirei essa dúvida aí de alguns professores. Tudo bem, então, e a nota, Gustavo, que você falou que a gente ia ver a nota? Vamos lá. No último menu aqui, nós temos notas. E aqui nas notas,
elas só serão computadas aqui na nota geral depois que eu devolver a nota. Então, a Cassiane criou essa avaliação diagnóstica, ó, vou clicar aqui. 33 trabalhos entregues. Eu posso importar as notas, que ela já fez isso, só que só vai ser computada a nota depois que eu devolver para a turma. Então, aqui está o botão devolver. Você pode selecionar todos, ó, aqui estão as notas. E fica escrito rascunho. Enquanto tiver rascunho, não está computada a nota, está um rascunho. Você pode devolver para todos. Então, você clica aqui, devolver. E aqui estão todos os alunos com as notas automáticas, igual a Cassiane criou lá. E eu tenho que devolver, aí sim essa nota será computada. E onde que eu regulo essa nota? Eu vou passar o vídeo, mas de antemão, ó, quer ver? Eu já fiz essa parte da nota, eu vou clicar aqui na turma de novo, notas, e agora pode ver que não está escrito mais rascunho, ó, já tem a nota. E se precisar alterar, você pode alterar também, está devolvido, de quem respondeu. Eu vou passar o vídeo agora, deixa eu só finalizar essa parte aqui. E aí você me fala já no início se o som tá saindo, tá? Tá. Olá a todos, esse vídeo é especial para duas situações. Obrigado. A primeira delas é quando o professor terminou o bimestre, ele vai começar um outro bimestre dentro do Google Sala de Aula. Então ele quer organizar as notas por bimestre. E a segunda situação é quando eu tenho uma turma e vários professores. E cada professor quer a nota do bimestre. Se no final eles desejarem a nota final do ano, também é possível. Agora eu vou pedir a sua colaboração de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar com seu colega professor. Venha comigo. Aqui eu já estou com o Google Sala de Aula aberto. Dá uma verificada em qual conta você está logado. Agora clique na sua turma e vem aqui, ó, na engrenagem. Agora role, aqui embaixo está escrito sem nota final. Eu vou até ampliar um pouquinho. Aí, vou para cima. Você vai clicar aqui e vai por ponderada por categoria. Clica aqui. E aqui tem as categorias. Categoria da nota. O que significa isso? Que aqui você vai colocar o primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto e... se você for somente o professor da turma. Agora, se a turma tem vários professores, além de você escrever primeiro bimestre, tem que falar qual é o professor. Por exemplo, eu, professor Gustavo. Agora você vem aqui no botão e adiciona outra categoria. Se tem outro professor do primeiro bimestre, você põe primeiro bimestre, professor Pedro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou acelerar o vídeo. Então, vamos lá. Agora eu já adicionei os 4 bimestres do professor Gustavo, que sou eu, e agora adicionarei 4 bimestres do professor Pedro. Também vou acelerar o vídeo. Feito isso, estão aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre do Gustavo e do Pedro. Se tiver mais professores, tem que colocar mais categorias. Agora eu quero a nota só do primeiro bimestre do professor Gustavo. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco 100%. Perfeito. Agora eu quero a nota do segundo bimestre. Você põe segundo bimestre aqui, 100%. Ele vai pegar só a nota do segundo bimestre. Ah, não, agora é o do Pedro. Eu quero o segundo bimestre do Pedro. Vem aqui no segundo bimestre do professor Pedro e troca aqui para 100%. Ah, entendi. E se chegar no final do ano, como que eu faço? No final do ano, se você quer a média geral, você vai colocar aqui, por exemplo, do Pedro. Você vai por 25% aqui, 25, 25 e 25. Lembrando que você pode pôr um peso diferente para cada bimestre. Só que a soma de todos eles tem que bater no 100%. Ó, se eu pôr 24% aqui, ó, esse 1 tá até em vermelho aqui dizendo, ó, tem que somar 100%. Então,
Aí você pode dar pesos distintos para os bimestres. Geralmente eu coloco o mesmo peso nos bimestres. Ah, Gustavo, agora eu gostei, hein? E onde que vai esse primeiro, segundo bimestre de cada professor? Vamos lá. Eu vou tirar aqui do professor Pedro. E vamos pôr tudo no 100% primeiro bimestre. Salvar. Não esqueçam de clicar em salvar. Salvei. Agora eu vou criar umas atividades. Eu venho aqui em atividade. Criar. Atividade. Vou criar 4, tá? Soma. 2 mais 3. Onde que eu coloco aquela categoria da nota? Aqui. Categoria da nota. Então, se cada professor colocar a categoria da nota corretamente, todos os professores poderão calcular de maneira automática as notas dos bimestres. Vou dar o exemplo aqui, ó. Primeiro bimestre, eu vou acelerar o vídeo, eu vou criar 4 atividades. Eu criei 4 atividades. Observe aqui, ó, que é do primeiro bimestre a soma e subtração. Multiplicação e divisão eu coloquei para o segundo bimestre. Ah, professor, mas eu não tinha feito isso quando eu fiz a minha atividade. Não tem problema. Você vem aqui na sua atividade, clica nesses 3 pontinhos e você pode editar. Então você foi lá, criou as categorias, agora você vem aqui e edita as atividades. A qualquer momento você pode mudar aqui essa categoria e pôr salvar. Combinado? Então não precisa ficar preocupado aí, porque vai dar certo. Agora eu irei em notas, vamos supor que os alunos já responderam, e eu vou corrigir. Quando eu vou corrigir, eu vou dar uma nota, por exemplo, 25 de 100. Salvando. E aqui eu vou colocar 75 de 100. Ó, se você observar, 25 pontos mais 75 são 100 pontos de 200. Então a nota dela deveria ser 50%. Mas por que não está calculando ainda? Porque eu tenho que devolver essa nota. Lembrando que a gente deixou 100% a nota do primeiro bimestre do professor Gustavo, que sou eu. Nada. Agora eu vou devolver aqui essa nota. Devolver. Devolver. Você pode pôr uma mensagem aqui, particular. Você pode clicar aqui, devolver, devolver, devolver. E observe que agora ele computou a média, 50% no primeiro bimestre. Agora vamos supor que ela melhore aqui no segundo bimestre. Ela tirou 100 aqui, então serão 200 pontos e 50 aqui. Ela fez 150 pontos num total de 200. Observe que a porcentagem aí são 75%. Mas não devolvi ainda. Vamos devolver. Vamos devolver. Isso não vai influenciar na nota, porque lá na engrenaginha que eu fui lá, eu coloquei 100% para a nota do primeiro bimestre do professor Gustavo. Agora vamos devolver essa também. Devolver. E tá tudo devolvido. Observe que 100 pontos aqui mais 50, 150 no total de 200, 75%. Vamos calcular a média agora do segundo bimestre? Como que eu faço? Volta lá na engrenagem. Rola aqui. Tava 100% só o primeiro bimestre. Agora põe 0 aqui e põe 100% aqui, ó. E não esqueça de salvar. Agora, olha lá os 75% que eu havia comentado. Você consegue calcular a nota que você desejar. Se você quiser a média dos dois, também é só por 50% do primeiro bimestre, 50% do segundo. Ah, professor, dá um exemplo aí, se é outro professor. Só para ficar bem claro, bem claro. Eu vou mudar aqui, do primeiro bimestre do Gustavo, eu vou deixar o primeiro bimestre do meu. E no segundo bimestre aqui, eu vou colocar como se fosse o primeiro bimestre do Pedro. Combinado? Ah, vamos voltar lá em atividade. Vamos pegar aqui, ó, nos 3 pontinhos. Editar. O Pedro colocou errado, ó. Era o primeiro bimestre do Pedro. Tá aqui, salvar.
E vou editar esse também de cima aqui, ó. Era do primeiro bimestre, isso. Vou editar. Era do primeiro bimestre do Pedro. Vamos salvar. Agora, hora que voltar lá em notas, observe que não tem nenhuma nota. Nenhum, porque eu estou perguntando da nota do segundo bimestre do professor Gustavo. Já não existe mais a nota do segundo bimestre. Não tem nada do segundo bimestre, só tem do primeiro. Ó. Primeiro bimestre do Pedro, primeiro bimestre do Pedro. Tem nenhuma nota. Ah, eu quero o primeiro bimestre do Pedro? Vamos lá. Vamos na engrenagem. Primeiro bimestre do Pedro. Vamos tirar aqui, vamos por 0. E o primeiro bimestre do Pedro é aqui. Você põe 100%. Salvar. Ó, agora tem. Primeiro bimestre do professor Pedro. Essa aluna ficou com 75%. Então você consegue ter vários professores numa turma desde que todos coloquem a classificação correta na hora que vai gerar a atividade. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não esqueça aí de dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal para dar uma ajuda e até a próxima. Eu tô só agora voltando na tela do Teams. Só para te falar que nós temos um professor já de mão com a mão levantada. Ah, sim. Não sei se tem mais dúvidas, se tem algum outro professor que queira também já levantar a mão para perguntar. A gente ainda tem 5 minutinhos. Gustavo. Pois não? Fiquem à vontade. É ótimo, eu já tinha visto. É ótimo, o vídeo está muito bem feito, explicativo. Né? Isso aí é bom para os professores que realmente estão nessa única sala, todo mundo numa única sala. Se cada um não fizer, não vai dar certo, né? Porque ele vai ver só a dele se ele quiser. Porém, para o aluno, quando estão todos os professores numa única sala, é horrível para o aluno ver as atividades. Eu estive vendo alguns alunos de outras escolas que falavam que tinha muita coisa, né? Eu falei, não tenho na sua escola, na minha não está assim. Aí, tendo acesso ao classroom dele, é uma loucura para o aluno. Colocar todos os professores numa única sala é horrível. Acredito, por isso que o Google já criou o sistema e uma disciplina separada da outra, né? Porque até para Google seria fácil colocar uma coisa só. Para o aluno é horrível a visualização quando estão todos os professores numa única sala só. Um exemplo, você cria lá o 6º ano. Quando você tem por disciplina, ele abre o classroom dele e ele vê individual as disciplinas ali, ele só vai ver a atividade conforme ele clicar na disciplina. Se você coloca, simplesmente adiciona todos os professores ali, o aluno abre aquilo e à medida que vai aumentando o número de disciplinas, a primeira semana você fala, é fácil. Você tem 11 disciplinas ali, se cada um colocar uma atividade, ele vê, já fica longo, mas ele vê fácil. Aí você imagina isso à medida que vai passando o tempo, né? O ensino médio, 14 disciplinas. Se cada disciplina colocar uma por semana, aí chega no final do mês, o indivíduo tem 56 em 4 semanas. Né? É um absurdo ele visualizar tudo isso. Eu concordo contigo, embora algumas escolas optaram em fazer dessa maneira. E até mesmo que o professor que só tem a disciplina dele, ele vai ter que organizar por bimestres. Então, se ele quer calcular a nota do bimestre das atividades à distância, ele vai ter que criar pelo menos 4 classificações, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Para que, se ele quiser que busque essa nota geral aí automaticamente. Agora, se tem mais professores, tem 2 coisas distintas. Uma é a categoria da nota e a outra é o tópico.
Quando eu clico aqui em atividade, ó, por que aqui está primeiro bimestre, segundo bimestre? Porque aqui é o tópico. Quando eu vou lá em criar atividade, tem um campo chamado tópico. E aí eu posso criar vários tópicos. Então, se tem vários professores, cada professor tem que organizar o seu tópico e dentro do tópico que ele criar ali, tem que estar organizado. Então, o aluno, ele não vai vir aqui no mural, ele vai vir em atividades e vai estar organizado aqui, ó. Ah, por que aqui está segundo bimestre? Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que essa avaliação de biologia não era do segundo bimestre, era do primeiro, e eu classifiquei errado. Se eu clicar aqui em editar atividade, o que eu tenho falado aqui, ó, tópico. Esse tópico, você pode criar um novo ou mudar o tópico. Então, quando tem vários professores, precisa deixar bem claro, quando ele criar uma atividade, ele tem que organizar os tópicos de acordo para que fique organizado para o aluno. Senão, não vai ficar organizado e realmente vai ficar bem difícil. Então, esse tópico, ó, voltei para o primeiro bimestre, tá? Vou salvar. Agora, a hora que eu voltar lá, vamos lá, salvando. A hora que eu voltar, ó, já voltou para o primeiro bimestre. Então, na minha opinião, não é que é necessário, mas é conveniente cada professor ter, se tiver vários professores, ter o nome dele e o bimestre. E dentro daquele nome bimestre, as atividades. Aqui, como são poucos, né, só eu e a Cassiane, isso daqui é só para nós observarmos como que funciona. Agora, esse tópico é só para classificar aqui em atividades. Para classificar lá nas notas, eu tenho que ir lá na engrenagem, essa engrenagem, eu tenho que rolar aqui, não total de pontos, eu tenho que pôr ponderada por categoria, e aí eu escolho aqui, eu digito aqui, Gustavo, ó, primeiro bimestre Gustavo, segundo bimestre Gustavo, terceiro bimestre Gustavo, quarto bimestre Gustavo. Se eu quero só a nota do primeiro bimestre do professor Gustavo, eu tenho que colocar aqui 100% do primeiro bimestre. Ó. 100% do primeiro bimestre. Só que para minhas atividades, quando eu criar a atividade, eu tenho que falar qual que é do primeiro bimestre e qual que é a minha. Eu tenho que editar minha atividade. E agora aqui, categoria da nota, aí que é o que eu digitei, acabei de digitar lá na engrenaginha. Então eu vou pegar aqui, essa é do primeiro bimestre minha. Vamos lá. Essa daqui, eu inverti aqui, mas é da Cassiane. Então, se tem 2 professores, tem que ir lá e criar uma categoria para aquele professor para organizar as notas. Agora, o mural é em tópico. As notas é em categoria da nota. Então, é possível organizar. Vai ficar uma lista grande? Sim, vai ficar uma lista grande. Mas é possível organizar vários professores em uma turma. É lógico que todos os professores deverão organizar a sua atividade. Se um não fizer o trabalho dele, já atrapalhou o trabalho do outro. É nesse sentido. Agora, se você só tem a sua turma, você pode classificar aqui por bimestre, os 4 bimestres, e lá na engrenagem também, os 4 bimestres. Então você consegue calcular as notas de maneira automática. Sim, quando você está individual, os tópicos, a vantagem quando o professor está individual é que ele cria. Então ele vai trabalhar um determinado assunto, ele cria o tópico, ele pode ter vários subtemas dentro daquele tópico, correto? Correto. Quando o professor está individual. Mas se ele estiver dentro de uma sala, ele já não consegue todo mundo junto, ele vai ter que criar o tópico com o nome dele. Também, ou a disciplina, né? Então, tipo, matemática, primeiro bimestre. Sei lá, biologia, primeiro bimestre. Para que fique mais visualizado. Para que fique mais simples para o aluno. Quando ele criar os bimestres, uma sala genérica, ele cria lá, que nem você falou, os bimestres por a relação de notas. Para o mural, ele tem que criar no tópico só e somente a disciplina. Isso, aí vai ficar um pouco desorganizado os bimestres.
Mas é possível. Aí vai da organização que a pessoa desejar, né? Se ela quiser colocar lá, por exemplo, eu, Gustavo, primeiro bimestre, ou matemática, primeiro bimestre, matemática, segundo, matemática, terceiro, matemática, quarto bimestre. Aí o outro professor cria o tópico, biologia, primeiro bimestre, biologia, segundo bimestre. E aí o aluno ele vai ter organizado aí no mural as atividades por bimestre. Porque a hora que chegar no final do ano, até mesmo o professor que não organizou por tópicos, os alunos vão ficar perdidos, né? Vai ficar um pouco misturado ali. Tudo bem que tem a ordem cronológica, mas fica um pouco misturado, né? Eu digo assim, individualmente, vamos pegar a minha área de história, eu falo lá sobre colonização da América. Então, um tópico é colonização da América. Dentro da colonização da América, quando eu crio esse tópico, eu posso pôr colonização espanhola, colonização na América, colonização espanhola, portuguesa e inglesa. Então, o meu tópico é colonização da América. E isso, quando você tem vários professores na mesma sala, já não é possível. Não, realmente, fica confuso, realmente. Eu recomendo cada professor ter a sua turma. Português. Eu sempre recomendei e continuo recomendando que cada professor tenha a sua turma. Mas, numa escola que optou-se em criar uma turma e vários professores, também é possível deixar organizado. Só que demanda que todos os professores combinem a maneira de organizar essas atividades, né? Aqui é só uma sugestão. Outra curiosidade, né? Muitas escolas criaram uma única sala, jogou todos aqueles e-mails de aluno. Logo no começo você ensinou a fazer, recolheu o e-mail do aluno, tal. Então a escola foi lá, criou uma única classe, jogou todos os alunos lá dentro, aí fala assim, nossa, mas os alunos não estão acessando. É lógico, enquanto ele não acessar a secretaria, ele não ativa o e-mail dele, ele nem sabe Sim. que ele está recebendo um convite. É outro problema. Sim. Naquela semana que nós trabalhamos a criação das turmas, na sexta-feira a sede atualizou e criou aquela migração automática. Só que até hoje não dá para garantir que está funcionando. Eles estão tentando melhorar. Em algumas turmas estão lá criando. Se o professor fosse esperar até agora para criar a turma automática, ele ainda está esperando. Então eu acredito que muitos professores tentaram, viram que não criava, foi lá e criou manualmente, porque se for esperar o automático, estava com problema. Eu acho que até hoje ainda tem alguns professores com problema. Mas, Gustavo, mesmo manualmente, esquece lá porque aquilo lá está demorando, não sei porquê, né? Já passou do tempo, são quase que 90 dias e não conseguiram importar todos os dados. É bastante, mas não é um fim de mundo. Mas mesmo que o professor tenha criado, adicionado todos aqueles e-mails, não significa que o aluno tenha acesso. Isso. Porque enquanto ele não ativar, o primeiro passo seria ele ativar o e-mail quando ele entra na sede. Ou a escola tem que ativar todos eles. Mas não adianta a escola ir lá ativar e o aluno nem sabe. Que ele teria que avisar o aluno. É isso que eu quero dizer. Isso, alguns alunos, eles já aprenderam. Aí a ideia era que quando tivesse uma interação pessoalmente, já deixasse essas orientações para o aluno, para ele conseguir acessar. Eu sei que não tá difícil, mas tem um tutorial para que o aluno faça esse acesso. A gente tenta fazer um tutorial, dali a pouco a sede muda o jeito de fazer o login e o nosso tutorial fica defasado. Mas existem vários tutoriais. Então o difícil é ter um primeiro contato com o aluno. Às vezes tem que ser pelo WhatsApp, às vezes Facebook, e dar essa orientação que você comentou. Essa é importante. Essa orientação de como ele acessar a turma dele lá no centro de mídias, no Google Sala de Aula. Isso é muito importante, porque é o primeiro passo para que ele consiga fazer a atividade, né?
Diante do horário... Você fala assim, mas eu tenho lá alunos e eles não estão fazendo atividade. Tá, só tem 5 fazendo. É os 5 que têm o acesso. Os outros 25, às vezes, nem sabem que estão já naquilo. Isso. Então, enquanto ele tem que ser avisado que ele já está com o Classroom, ele tem que ativar esse e-mail institucional, senão ele não consegue ter acesso. Sim. Agora... Se você passar simplesmente, vamos supor, eu pego um aluno aqui e falo, fulano, você tem um e-mail institucional, tal, arroba, tal, a senha lá, que nem era antigamente, não sei como está isso, a data do seu nascimento, entra no Google e põe, ele coloca, ele não consegue ativar, porque ele não acessou a sede. Sim, tem que ter pelo menos o primeiro acesso na sede. E eu tenho alguns tutoriais sobre isso. Diante do horário, se tiver mais questões, pode encaminhar. Eu tenho... Quem quiser o meu contato, fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu tento auxiliar no que é possível. Tem coisas que não dependem da gente. Tipo, essa migração de turma. Alguns professores me procuram, mas não depende da minha pessoa. Agora, qualquer dúvida em relação ao Google Classroom ou qualquer outro assunto que nós conseguirmos aí lhe auxiliar, pode entrar, pode pegar o meu telefone com o coordenador, que todos eles possuem. Você pede, qual que é o telefone, Gustavo? Pode mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de uma ajuda, eu ajudo à distância, acesso o seu computador à distância e explico para você. Diante do horário, eu agradeço a atenção de todos e tenha uma ótima tarde, né? Já 11h11 agora. Tchau, pessoal. Bom ATPC da escola. Fiquem todos bem, se cuidem. Até a próxima. E eu também estou à disposição para o que precisarem, tá? Um abraço a todos. Bom dia a todos e até semana que vem.